Falar sobre um caso de parada cardiorrespiratória em posição prona. Esse caso ocorreu no ano de 2011. Ele foi publicado no Open Journal of Anesthesiology no ano de 2012. No ano de 2013, ele foi levado ao ASA e apresentado no ASA. No ano de 2014, ele foi citado pela Sociedade Britânica de Neuroanestesia e Neurocirurgia na formulação de um guideline de parada cardiorrespiratória em neurocirurgia. Bom, o caso em questão se trata de uma paciente feminina, 77 anos, com peso de 53 quilos, um MC de 22. A história da doença atual, a paciente há 1 ano vinha apresentando hemiparesia associada à hemianopsia esquerda e crise convulsiva. Ela foi encaminhada ao serviço de neurocirurgia do Hospital Federal da Lagoa, onde foi realizada uma TC de crânio, e foi identificada uma volumosa lesão expansiva de caráter ovalar, que tinha um importante desvio da linha média na região parieto-occipital direita. Mediante a imagem, a hipótese diagnóstica foi de meningioma. Bom, aqui é a TC de crânio, que a gente consegue ver em diversos cortes. A massa é bem visível e é bem notável também o desvio da linha média. Ela tinha um aspecto, a princípio, de uma lesão bem vascularizada. Bom, de história patológica pregressa, a paciente ela tinha depressão, fazia uso de paroxetina e clonazepam, e também estava idantalizada com uso de fenitoína regular. Ela negava tabagismo, etilismo e alergias. Cirurgia prévia, tinha um relato de hemorroidectomia há 10 anos. A capacidade funcional estimada era acima de 4 metros. Bom, a proposta inicial seria embolização tumoral, porém a paciente tinha uma artéria carótida externa bem tortuosa, com caráter heteromatoso, o que impedia a realização do procedimento por via endovascular com segurança, o que impossibilitou essa abordagem, e partiu-se para a cirurgia, para a neurocirurgia direta, com a excelese do tumor com incisão parieto-occipital direita. Bom, de exames laboratoriais, a paciente tinha um hematócrito de 13, hemoglobina de 40, TAP-PTT e NR adequados, com a creatinina, com clírice creatinina em 65 ml por minuto. Bom, o eco também não tinha nenhum alerta para nós, tinha uma fração de injeção adequada. Bom, seguiu-se a paciente em sala cirúrgica, foi monitorada básica, com cardioscópio, oxímetro de pulso e PNI. O paciente chegou com gel com 18, foi feita a revisão da venóclise e foi funcionado um novo acesso com gel com 14. A paciente foi sedada com 2 mg de midazolam e fentanil, seguiu-se a punção da artéria radial direita e posterior punção da veia subclávia direita. A paciente foi monitorizada com TOF, pressão arterial invasiva, cateto vesical de demora, quantificando diurese horária, gasometrias seriadas, cálculo delta-PP e pressão venosa central. Bom, a indução anestésica também foi sem problemas, deu com lidocaína, 60 mg, propofol, rocurona e fentanil, seguiu-se a intubação sem intercorrência também com tubaramate, 7,5, e a manutenção da anestesia foi com remifentanil em bomba e cialoflurano. Foi realizada a antibioterapia profilática, e a pedido da equipe de neurocirurgia foi realizada a manutenção de dexametasona 12 em 12 horas, conforme já vinha fazendo regularmente, e também a paciente já estava idantalizada e foi mantida a fenitoína de 8 a 8 horas. Após a abertura da calota craniana, foi feita a administração de manitol com o intuito de ofertar um melhor campo cirúrgico. Bom, a paciente, após a indução, foi posicionada em prona, os coxins foram colocados no tronco e a cabeça fixada no Mayfield. Bom, após 5 horas de cirurgia, que ocorria sem problemas até o momento, houve lesão focal acidental do seio sagital com hemorragia aguda. O paciente perdeu uma volemia de 3 litros em aproximadamente 5 minutos e ela evoluiu com a bradicardia severa e uma queda da fração esporádica de CO2 com a pressão arterial invasiva não detectada. Foi tentado palpar o pulso central, verificou-se a ausência de pulso central. Bom, nesse momento o diálogo com a equipe de neurocirurgia foi direto, e enquanto eles davam parecer para nós podermos ou virar o paciente e realizar a manobra, nós optamos por realizar a manobra em posição prona mesmo, na linha média, né, na altura de T7 e T10, enquanto a equipe de neurocirurgia tentava conter o sangramento. E
nesse momento também estava sendo realizada a reposição volêmica vigorosa e também foi feito 1 miligrama de adrenalina. Bom, os parâmetros da reanimação, a frequência ficou adequada, a frequência de 100 por minuto, com uma força adequada também, a gente não tinha como avaliar a depressão do tórax, mas os parâmetros de fração esperada de CO2 mantiveram acima de 10 e a pressão arterial diastólica também foi acima de 25. E após 2 minutos de RCP, mais ou menos o mesmo tempo que a equipe de neurocirurgia conseguiu conter o sangramento, a paciente voltou à circulação espontânea com melhora dos parâmetros hemodinâmicos, voltou com ritmo sinusal, e o total infundido foi de 7 litros de cristalóide com 3 concentrados de hemácia. E ela saiu, nesse momento também foi iniciado a noradrenalina em doses baixas. Bom, a cirurgia após a intercorrência foi completada em 3 horas e 30 minutos, sem outras complicações. O tempo cirúrgico total foi de aproximadamente 8 horas e 30, e a paciente foi transferida para o CTI ainda entubada, sedada com baixa dose de noradrenalina. E bom frisar que após o 3º dia da cirurgia, a paciente recebeu alta de CTI, e após o 7º dia da cirurgia, a paciente teve alta para o domicílio sem sequelas alguma. Basicamente, isso que eu gostaria de falar para vocês e abrir agora para dúvidas e perguntas. Obrigado, Luiz, pela apresentação. Está aberto para discussão. Abre perguntas aí, é um caso realmente surpreendente, o desfecho favorável. Darcy, parabéns, Guilherme falando, parabéns para vocês do Hospital Lagoa, e parabéns também por levar o caso adiante, a repercussão que ele gerou. Isso é coisa que a gente esquece às vezes de pensar em fazer. E eu gostaria de saber, em relação ao posicionamento do paciente, qual o tipo de... Porque para fixar no Mansfield, a parte já torácica alta, não sei onde estava exatamente apoiada. E aí, na hora que você comprime o tórax de posterior para o anterior com a cabeça fixa, fico até na dúvida em relação à região cervical, como que ela fica sambando aí nesse meio do caminho. O desfecho a gente sabe que não teve nenhuma sequela neurológica, mas então eu queria que você falasse um pouco sobre onde que estava apoiado o tórax e também sobre essa questão da cervical aí nesse meio do caminho. A cervical é uma preocupação, né? Sem dúvida nenhuma. O tórax estava praticamente encostado na maca. Encostado na maca, foi retirado os coxins, que no Hospital da Lagoa são feitos os coxins com soro. Rapidamente foi retirado os coxins, o paciente estava em contato direto com a mesa cirúrgica, né? E a preocupação com a coluna cervical é uma preocupação que existiu realmente, só que faz parte do efeito colateral, né, do pronto atendimento do paciente na hora da massagem, que a nossa preocupação maior é não perder tempo, uma vez identificado um caso de parada cardíaca, e uma vez identificado que o cirurgião não poderia nos possibilitar virar esse doente imediatamente, que seria inicialmente a conduta mais adequada. Mas fixado no pino de Mayfield, né, o cirurgião com um sangramento grande, ainda não estava disponível para a gente virar, e foi massageado em posição prona, diretamente contato com a mesa. Por isso foi eficaz, muito possivelmente por isso teve eficácia, não é, nas compressões. O paciente voltou à circulação espontânea. Me diz uma coisa, como é que ficou esse cérebro durante essa situação da massagem e em termos de edema, como é que ficou isso? A gente teve 2 minutos de parada, né? Foram 2 minutos. Eu sei que o desfecho foi bom, estou dizendo visualmente, porque é uma oportunidade de você, estava tudo aberto ali. Exato. Existe um sangramento importante, depois o sangramento foi contido, foi colocado compressa, foi cauterizado o máximo possível. Não tinha edema, obviamente, por conta da hipovolemia importante, né, não existiu nenhum edema, e a evolução foi favorável. Então, acho que não sei se tem tanta relevância em relação a isso. Até porque a equipe de neurocirurgia optou por continuar. Até porque a equipe de neurocirurgia optou por continuar o procedimento que perdurou aproximadamente mais 3 horas e 30 minutos, até o final. Se vocês me permitirem, e querendo aproveitar a oportunidade, queria perguntar ao Dr. Davi, que está aqui presente, se ele tem alguma referência sobre reanimação em paciente em posição prona
E se o senhor teria algum comentário a mais para fazer nesse caso, um caso catastrófico em que o decúbito dorsal não poderia ser obtido imediatamente? Na literatura tem um caso descrito em reanimação de decúbito lateral, né? Também com sucesso, mas prona é um caso que eu nunca vi nenhum relato de caso na literatura. Agora, o que eu acho interessante comentar é que existem duas teorias que tentam justificar a geração de fluxo durante a massagem. A teoria da bomba torácica e a bomba cardíaca. Nesse caso, fica claro que foi o aumento da pressão torácica que gerou o fluxo durante a massagem, né, porque não haveria compressão possível do externo eficaz, né, para comprimir o coração, para gerar fluxo durante essa situação. Isso vem a corroborar que, de fato, o aumento da pressão intratorácica é o mecanismo gerador de fluxo durante a massagem cardíaca externa. Eu acho que é interessante por isso, né? Mas na literatura, que eu saiba, não está nada. Doutor Davi, obrigado pelo comentário. Existem mais de 20 relatos na literatura em relação à parada cardíaca em posição prona, lateral, desfibrilação em posição lateral, em posição prona. Muitos com sucesso, desses 20 casos, 11 ou 12 com sucesso, com desfecho positivo. Existem outros estudos também em andamento, um estudo interessante em terapia intensiva, que depois de tentativa de reanimar o doente durante 30 minutos ou 40 minutos em posição supina, esses doentes são colocados em posição prona e há uma avaliação do pulso. Esses doentes não evoluem bem, mas há realmente uma melhora do pulso. Existem alterações fisiológicas também que decorrem do posicionamento prono, alterações da parte de função pulmonar, troca pulmonar. Mas o que a gente gostaria de deixar bem frisado aqui nesse caso é a importância de se iniciar as manobras de reanimação o mais precoce possível. Bem, dando sequência, Carlos Daci, eu queria fazer um elogio público, primeiro pela condução do caso, e um segundo elemento que seu residente, com muita propriedade, colocou no primeiro momento da fala dele, que é justamente o caráter de publicação, né? Há um cenário importante no Rio de Janeiro, talvez de menos valia, de aconteceu por aqui, vamos ficar no nosso ambiente, pode ser que nós sejamos criticados. Então, a coragem de colocar, mesmo que o desfecho fosse desfavorável, mas publicar uma situação inusitada, merece todo elogio público, sem problema algum. Muito obrigado. Para a gente é uma honra receber o elogio do Dr. Paulo Alipe. Esse era o espírito do Hospital da Lagoa, da nossa residência, tentar publicar o que puder ser publicado dentro da nossa realidade nesse país, que não tem incentivo nenhum para publicação, para pesquisa, tão pouco, cada vez menos. Então, a gente tem outros casos publicados também, e esse caso, para nossa surpresa, teve N citações, inclusive literatura indexada, o que nos enche de orgulho, e como ele mesmo disse, referência no guideline de neurocirurgia da Sociedade Britânica de Anestesia, dizendo que a gente pode publicar, mesmo em revistas mais humildes, como a nossa, o impacto em torno de 0,30, mas que pode ter visibilidade em tempos de Google escolar. Então, é um incentivo aos outros que queiram começar também a publicar. Marcelo, do CT da UFRJ, queria parabenizar o caso. Eu não havia pensado nessa possibilidade de uma parada em posição prona que você não pudesse virar o doente imediatamente. Isso nunca tinha me ocorrido que pudesse presenciar numa situação. E talvez seja a situação de maior estresse numa parada cardíaca, você não conseguir realizar uma manobra da forma que a gente foi treinado durante toda a nossa vida. Agora, um pensamento que me surgiu, da possibilidade dessa situação específica, o paciente em decúbito prona, em posição prona, para a fossa posterior, a abordagem que ele tem que ser feita nessa posição. De a mesa cirúrgica, já teria uma tábua, por exemplo. No caso, a massagem foi eficaz, com resultado favorável, mas a gente sabe que em alguns hospitais o colchão é muito macio, talvez não tenha impactado de forma tão eficaz esse bombeamento torácico para uma reanimação adequada. Perfeito, perfeito. Por sorte, o colchão do Hospital da Lagoa é bem duro, estava de contato direto lá com a mesa cirúrgica, mas sem dúvida nenhuma, você puder botar um dispositivo rígido, e tem relatos na literatura que usa esse dispositivo rígido, sem dúvida nenhuma vai melhorar a performance das massagens. É bom citar também que o ideal também que fosse colocasse um artefato na região external para fazer um mecanismo de contrapressão. Na literatura, existe o relato de que você poderia fazer a contrapressão
um outro colega faria com a mão ou colocaria um soro com um artefato para fazer a depressão external. Parabéns. Eu estou aqui pensando, não sei, lá no hospital, né, nas nossas cirurgias de coluna, os pacientes são operados em prece maometana, na mesa, com uma coisa assim improvisada. Então, eu estava imaginando uma situação dessas lá, em que o tórax fica, né, solto, ele não fica propriamente apoiado, como no caso desse decúbito prono. O que seria, entendeu? Uma coisa absurda. E essa coisa também da lesão do seio, como é que ele não teria condições de te liberar esse paciente? Porque ele também tinha que tentar debelar esse tratamento, né? Então, quer dizer, realmente vocês estão de parabéns, paciente mais ainda. E também para vocês terem essa coragem de publicar, que isso é muito importante, né? Doutora Denise, em relação até a essa informação, em 2005 a CLS ainda tinha algum trecho que falava assim, em condições no qual você não consegue virar o paciente, não consegue mudar e colocar na posição adequada, pode ser encorajado o início das massagens cardíacas na posição que tiver o paciente. Em 2010, o guideline, o Davi está aqui se eu estiver errado, em 2010 não foi omitido pela American Heart Association esse tipo de recomendação. Não sei agora, de repente, 2015, o que vai sair em outubro. Mas são casos específicos, realmente, no qual não há possibilidade. É óbvio que um neurocirurgião muito experiente consegue virar um doente desse, mesmo fixado no pino de Milford, com um tempo muito curto. Mas mesmo esse tempo curto, se a gente puder tentar não perder esse tempo curto no que se diz respeito à parada cardíaca, talvez seja a diferença no caso desse doente que saiu sem sequelas. Ok, então eu queria agradecer então a presença do Carlos, do Luiz Eugênio, e vamos chamar então